como eu parei de desperdiçar energia mental. Vamos lá, primeiro, análises desse vídeo. Mesma roupa, mesmo cabelo, mesma maquiagem, mesmo cenário. Nada mudou por aqui, mas é outro dia, outra gravação. E foi intencional tudo isso, esse planejamento, para que facilitasse a minha vida e o compromisso que eu fiz de encontrar a minha voz no digital, e para isso eu precisaria de cumprir com essa tarefa de gravar os vídeos. Então, o que eu estou fazendo para não desperdiçar a minha energia tão preciosa, o meu tempo tão precioso que não tem como voltar atrás. E eu anotei aqui pra gente conversar sobre isso hoje. Bom, esse vídeo, na verdade, ele surgiu por uma coisa que estava realmente acontecendo esses últimos dias, de uma angústia que eu estava vivendo e que eu percebi que era totalmente desnecessária, que era a minha preocupação em mudar de academia. Abri uma academia mais perto aqui da minha casa e eu fiquei numa agonia, assim, mudo, não mudo, o que eu faço? E isso estava ocupando um espaço gigantesco na minha vida que nem tinha tanta necessidade. Eu comecei a ficar ansiosa. Parece que eu estou deixando algo complexo que é realmente simples e eu fiz isso. Então, eu comecei a pôr na minha vida algo que eu tô chamando de filosofia ou de teoria de vida, que se chama fechando abas, tá? O que isso quer dizer? Esse fechando abas é realmente eu pensar que a minha cabeça é como se fosse um computador e que tem várias abas abertas e que eu preciso fechar essas abas. E quanto mais eu fecho as abas, mais o meu computador funciona melhor. Ele vai ter mais espaço livre para desenvolver as atividades daquela determinada aba que está aberta. E eu lembro quantas vezes eu estava mexendo no meu notebook e ele travava porque tinha muita coisa aberta. E o meu celular também. Inclusive, outro dia eu peguei o celular do meu esposo e tava travando muito. E eu fui ver, tinha milhões de abas abertas. Aí eu ainda falei pra ele, amor, tem muita aba aberta no teu celular. Eu fechei um pouco, ver se vai melhorar. Às vezes ele vai ficar um pouco mais rápido, né? Mas assim, o que eu quero trazer pra vocês isso eu tenho avaliado já de uns anos pra cá, não só da decisão da academia, mas foi foi o ponto que eu encontrei para gravar esse vídeo, né, para falar sobre isso com vocês, mas também analisando de anos para cá uma forma de viver que eu encontrei da Ana George. É uma empresária, né? Por acaso eu conheci ela através da faculdade do meu marido. E aí eu comecei a assistir um vídeo dela no YouTube que fala sobre modo caverna. E aí eu mudei a minha forma de ver como fechando abas, porque modo caverna para mim soava como vou viver longe de todo mundo, enfim, era essa teoria que eu tinha quando falava viver em modo caverna. E eu comecei a olhar para abas que estavam abertas na minha vida, e uma delas era essa, da decisão de mudar ou não de academia.
E era uma coisa tão simples, né? Ou eu não mudava, ou eu mudava. Não precisava de eu ficar tão preocupada e ver. Se eu mudasse e me arrependesse, era só eu voltar para outra academia. Enfim, a gente às vezes procura, né, formas de complicar a vida. E vou trazer aqui para vocês um livro que traz isso, que é A Coragem de Agradar. Esse livro, ele realmente traz esse questionamento. Até marquei aqui numa página que ele fala que o mundo, ele pode ser complicado, sim, mas acontece que você que pode estar transformando o mundo e a... Nossa, corta. O jovem fala que vê o mundo como um caos cheio de contradições. E aí o filósofo responde: mas isso não acontece porque o mundo é complicado. Acontece porque você está transformando o mundo em algo complicado. E eu me peguei pensando sobre isso. Por que eu tô complicando tanto assim a vida, sendo que é tão fácil de se resolver? Existem várias oportunidades, várias coisas que eu posso pensar, prós e contras de mudar ou não de academia? Sim, mas eu posso mudar o momento que eu achar necessário. E isso não precisa ocupar um espaço tão grande na minha vida. Até porque eu tenho outras coisas que são muito mais importantes do que isso. Eu só preciso ir lá e treinar. Bom, o primeiro ponto aqui que eu anotei para trazer para vocês, que uma mente bagunçada, ela vai estar cheia de coisas. Então, o que eu tenho feito para que a minha mente fique menos bagunçada, mais focada? Primeiro, eu escolho os vídeos que eu assisto. Ah, mas por quê? Pelo motivo de eu percebi que no Instagram, no Reels, no TikTok, por mais que você segue as pessoas, você vê vídeos que você não escolheu. Então vai aparecendo aleatoriamente muitos vídeos e você acaba não escolhendo os vídeos que você quer. Então, por esse motivo eu vim mais pro YouTube, era onde eu ia escolher o vídeo que eu ia assistir. Então, vídeos mais longos, que eu teria que ficar mais tempo prestando atenção. Uma outra forma também para eu não desperdiçar tanta energia mental seria escolher as preocupações do meu dia. Então, eu tenho aqui, ó, minha agenda de papel. Tem algumas coisas anotadas no meu celular, mas aqui eu uso minha agenda de papel. Pode ver que tá um rabisqueiro, porque todos os dias eu tenho marcado, e aí se eu preciso mudar alguma coisa, eu mudo. Aí à noite, antes de dormir, eu reviso, já deixo o que eu preciso, tarefas principais que eu preciso completar no outro dia. Se precisar mudar horário, alguma coisa, eu vou adaptar. Inclusive, isso eu tenho colocado em prática, que é aprender a ser flexível nessa questão de agenda, porque eu sofria muito de manhã eu tenho que fazer isso, à tarde eu tenho que fazer isso. E aí, se acontecer alguma coisa e eu não cumprisse com aquilo, eu ficava estressada. E eu já achava que eu era fracassada, porque eu não conseguia fazer aquilo que eu tinha proposto pro meu dia, tá? Então, a minha agenda tem sido a base de cumprir as tarefas principais que eu me comprometo no dia e que tem sido o que? A minha saúde está sendo o primeiro lugar, meu contato com Deus. Eu tinha ficado um bom tempo sem fazer uma oração ou uma meditação, um momento que
eu só respirasse, agradecesse ali pela minha vida. Eu tenho voltado a fazer isso, que eu percebi que realmente é importante pra mim. E aí em seguida eu coloquei meus outros compromissos, que é a leitura, a escrita, gravar os vídeos aqui pro canal, meus estudos de psicanálise. Inclusive, gente, já mostrar pra vocês, já vocês são íntimas minhas, já fazem parte aqui da minha... Chegou ontem a minha apostila com os slides, ó, são 99 páginas. Aqui são os slides do curso de psicanálise que eu estou fazendo. Já estou no 2º mês. Imprimi os slides por esse motivo de foco, que aí eu tava me dispersando muito na hora das aulas, e isso aqui vai me ajudar a prestar atenção e a escrever, né, aquilo que faz sentido para mim na hora da aula. Bom, outro ponto aqui que eu coloquei, que é para não desperdiçar energia, era montar um cardápio da semana. Eu e meu marido, a gente decidiu montar o cardápio da semana pra eu não ter que ficar, nem eu e nem ele, né? Porque a gente divide as tarefas. Não é porque eu estou mais tempo em casa que eu faço todo o serviço da casa. A gente sempre divide tudo. Então, ele propôs pra gente montar um cardápio e ir testando pra deixar uma coisa mais fixa ali, pra gente não ter que ficar preocupado. Até porque no mercado, geralmente, quem vai sou eu. Então, aí eu já tenho minha lista pronta do que eu preciso comprar, não tenho que ficar pensando, isso. Às vezes uma coisa ou outra eu acabo, né, incluindo ali, mas já deixo montado para não ter que ficar gastando energia com isso, tá? Outra coisa que eu estou colocando em prática é um armário de roupas inteligente. O que é isso? Eu tenho pesquisado que existem roupas básicas que a gente pode ter no armário, que vai fazer muitas combinações e você não precisa ficar gastando tempo em montar looks. Isso era uma coisa que me deixava extremamente irritada, porque eu nunca sabia qual roupa eu ia usar. Então eu comecei a padronizar, começando por uma blusinha básica preta, que é essa daqui. Então os meus vídeos praticamente vão ser todos na mesma base. Se eu conseguir comprar de outras cores, talvez eu mantenha um padrão, por exemplo, um branco, um preto, um marrom e um bege. Mas eu vou manter um padrão de roupas para eu não ter que ficar gastando energia pensando nisso. Isso não é relevante, não é tão importante quanto o conteúdo que eu quero levar para vocês. Na verdade, a gente se preocupa demais com a nossa imagem, e isso nem é tão relevante, mas o que eu tenho a dizer é muito mais importante do que a peça de roupa que eu estou usando. Então, isso abriu como diz, abriu a minha mente para entender o que realmente é importante. Uma coisa aqui que eu anotei que fez eu desperdiçar menos energia é a preocupação que eu tinha com o meu treino. Então, na verdade, eu pegava treinos da internet e aí eu não tava tão contente com o meu resultado. E às vezes eu fazia coisa da minha cabeça, meio intuitivo ali, também tinha vezes que não tava dando muito certo. E eu tava gastando muita energia com isso e eu fui lá e fiz um plano de 8 meses, contratei uma personal que já me dava a dieta e o treino. E a experiência tá sendo muito boa, porque foi mais uma coisa, uma aba que eu fechei e eu não preciso me preocupar mais com isso. Então, todo mês eu vou lá, tiro as fotos, mando pra ela e aí ela vê o que precisa mudar e a gente vai indo. Estou seguindo a dieta 100%? Ainda não, mas tá tudo certo. Pelo menos o treino eu estou fazendo. E a dieta a gente vai fazendo conforme dá, né? Porque eu não queria uma coisa drástica,
Eu queria uma coisa que eu tivesse essa liberdade alimentar para comer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, quando eu sentisse fome. E quando eu quisesse comer sem fome, que eu soubesse, pelo menos, o que comer sem estragar tanto, assim, as calorias que eu deveria ingerir durante o dia, tá? Gente, hoje eu quero que vocês percebam uma coisa, porque eu também percebi, mas eu acordei muito mais falante do que o normal. Mais falante, mais ofegante, e a ideia mesmo era que eu trouxesse isso para que vocês soubessem que nem todo dia vai ser perfeito, e eu não quero gravar vídeo cortando e editando. Eu quero realmente que seja uma conversa da gente aqui, trocando e vocês participando do começo ao fim para entender como funciona. Eu gosto muito de assistir vídeos editados, com roteiro montado, mas eu não quero isso, eu quero ter a liberdade de me comunicar do jeito que eu sou. Se eu for ruim, vou ser ruim. Se eu for boa, vou ser boa. E é isso. E começar aos poucos, ir observando, né, o que eu preciso melhorar, onde eu tô pecando aí, que vai fazer parte da minha trajetória de encontrar a minha voz no digital, que é isso que eu disse que eu ia fazer e vou continuar fazendo, tá? Então, hoje o vídeo é sobre a teoria e fechando abas. Quero saber se você vai colocar isso em prática, se você vai tentar também fazer isso funcionar na sua vida. E se você já fez, me conta aqui como que foi sua experiência, se hoje você percebe que é uma pessoa mais focada e que acabou simplificando mais a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.